Olá, Sr. Strickert. Tenho o prazer de o apresentar hoje. É o cofundador do canal do YouTube Christians Live Vegan. O vosso canal é conhecido em alguns países muito para além da Europa. Como é que fundou este canal? Entre os cristãos, existe frequentemente uma grande discrepância entre espírito, alma e corpo. Quanto mais vivo de forma holística, tal como o meu Criador me criou, mais intensa se torna a minha relação com Ele. Ao longo da minha vida, eu próprio experimentei isto e gostaria de transmitir as minhas experiências a outros. A Bíblia abre-se sempre de novo para mim, não como um livro teórico, mas de uma forma muito prática na minha vida cotidiana. Gostaria de partilhar estas novas perspectivas convosco através do canal YouTube. Como teólogo vegan, trabalho independentemente de uma igreja ou de organizações cristãs. Ganho o meu próprio dinheiro para não estar teologicamente dependente de dados quanto ao que posso ou não dizer em termos teológicos. Fui influenciado pelos meus pais, que eram ativos na igreja e no trabalho missionário. O meu pai fundou igrejas cristãs. Cresci neste ambiente e entrei automaticamente em contato com a fé cristã. Aos 11 anos, fui batizado como um sinal de que acreditava em Jesus Cristo, o Messias. Alguns anos mais tarde, fiz as minhas primeiras devoções. Pouco depois, criei o meu próprio grupo de teatro cristão. Gostava de interpretar a Bíblia e de a apresentar de uma forma viva e cotidiana através de vários métodos. Já nessa altura pensava muito no espírito, na alma e no corpo. Na minha família também vivi muitas disputas teológicas. O meu pai, como chefe de missão, sabia exatamente o que estava certo ou errado do ponto de vista bíblico. Nós éramos os dotados de Deus que tinham o conhecimento da verdade. Precisamente por isso, surgiu em mim, cada vez mais, uma discrepância entre a teoria e a prática. Por um lado, eu ouvia as palavras do púlpito, mas a vida em casa, à mesa do jantar, muitas vezes não correspondia a elas. Também vi esta incoerência na minha vida. Ao longo de uns bons 50 anos, fui descobrindo cada vez mais áreas que não estavam de acordo com o ensino teológico e bíblico. A graça, o amor, a vida, o julgamento, o inferno e a salvação são interpretados de forma diferente na Bíblia. Os anciãos, pastores, padres e líderes, através dos seus próprios cursos básicos de fé, ditam o que se deve acreditar. Ai daquele que não se submete à opinião. A partir daí, deixa de ter responsabilidades e é excluído dos círculos. Curiosamente, os sermões que eu pregava eram muitas vezes recebidos positivamente pela congregação, mas menos pelos dirigentes. Há uma estrutura hierárquica em muitas congregações, os escribas e os anciãos são os anciãos da igreja. Ao mesmo tempo, vi como muitos destes mestres da verdade se esgotavam interiormente por estarem sobrecarregados com esta tarefa. A fé viva e infantil em Jesus Cristo perdeu-se. Não só isso, mas também alguns dos membros. É tempo de levar a cabo a reforma de Martinho Lutero não apenas no plano espiritual, mas em todos os domínios da vida. Isso, porém, priva os governantes espirituais do seu instrumento para decidir se a graça também pode ser concedida aos seus membros. Assim, mesmo no castelo de Wartburg,
onde Martinho Lutero traduziu a Bíblia para alemão, um anabatista foi atinado para a prisão durante anos. Para não falar das guerras religiosas, das bênçãos de armas, etc, etc, etc. O que é que tudo isto tem a ver com o veganismo? Muito do que disfarcei ao longo dos anos. Cantar sobre o amor de Deus na igreja aos domingos, ouvir sermões e depois comer um animal morto ao almoço sem empatia e compaixão não se coaduna com a mensagem do Evangelho. Esta divisão dos domínios do espírito, da alma e do corpo também tem sido fortemente promovida na medicina e nos negócios nos últimos anos, com consequências fatais que se estão a tornar cada vez mais visíveis. Infelizmente, esta tendência também tem sido muitas vezes fortemente apoiada pelos cristãos. As ervas medicinais, o pensamento positivo, o individualismo, a singularidade do ser humano individual foram ignorados e banidos de muitos círculos cristãos. Mas se levarmos a Bíblia a sério, estes são fundamentos bíblicos para seguir o maior mandamento de Jesus, praticar o amor. Deus não criou o homem como um robot, mas como uma personalidade livre. Só as personalidades livres não podem ser controladas e prejudicar o coletivo, de acordo com os padrões de pensamento de muitos. Jesus perturbou este sistema de valores. Isso fica claro no Sermão da Montanha. Jesus não exerceu o poder para submeter o povo, para o escravizar. Através do comportamento alimentar daqueles que comem carne, o sistema de pensamento de exercer poder sobre os animais é treinado até ficar gravado no subconsciente do indivíduo. Por isso, este comportamento é considerado normal. Além disso, o limiar de inibição do exercício do poder sobre os humanos diminui rapidamente. Podemos ver claramente como as guerras são promovidas para afirmar a própria reivindicação de poder. Nos meios cristãos, aqueles que pensam de forma diferente são desprezados ou chamados de sectários, sem que sejam vistos mais como criaturas de Deus. Mas se olharmos de perto para cada cristão, muitos têm os seus próprios livros espirituais, pregadores, profetas, pelos quais seguiam. Por vezes, parece-me que há uma competição entre os cristãos para ver quem sobe ao topo da tabela. Se eu for um adepto das tabelas superiores, sou procurado, as inferiores nem por isso. Nada contra, mas o amor não pode faltar. Mesmo os 10 mandamentos são apenas um instrumento, tal como a Bíblia. Se todos amassem como Jesus o fez, não precisaríamos dos 10 mandamentos. Através do amor, não roubaríamos o nosso próximo, não mataríamos nem cometeríamos adultério. A mensagem da ressurreição de Jesus espalhou-se rapidamente entre os primeiros cristãos, apesar ou talvez porque ainda não dispunham de uma interpretação teológica sofisticada e do Novo Testamento. Viviam o Evangelho de Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, onde Jesus diz aos seus discípulos: Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Tal como eu vos amei, também vós vos deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas quando o amor arrefece, precisamos de mais e mais regras e leis, que são depois novamente contornadas legalmente, como na sociedade, até que uma nova lei volte a comatar essa lacuna. Podemos estabelecer paralelos com certos círculos cristãos que fazem o mesmo. Muito obrigado pela sua explicação pormenorizada. Quando é que estudou teologia?
E quanto à família? Depois da minha primeira formação profissional, concluí os meus estudos de teologia em 1997. A minha mulher e eu temos filhos adultos que também estão casados há muito tempo. No final da nossa conversa, poderia resumir brevemente a sua preocupação em algumas frases, Sr. Strickert? A nossa preocupação como equipa vegana de vida cristã é ser um guia para Jesus, o Messias, que é vida e amor. Cada indivíduo tem de dar o passo para o seu Criador por si próprio. Esta é uma relação pessoal e individual que se realiza de diferentes formas. Esta relação com o Criador conduz à liberdade, à paz, ao amor e a tudo o que o coração humano deseja. Por isso, não só vivem no espírito com o amor de Jesus, mas também com a alma e o corpo. Gostaríamos de os ajudar a fazer isto e de crescermos nisso.